Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e é com uma imensa alegria e um sentimento de satisfação que eu te digo, este é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. Se você está assistindo pela primeira vez o vídeo dessa série, talvez você não vai entender essa minha saudação inicial. Digo que gravo esse vídeo com uma imensa satisfação porque ele é o último vídeo desta série. Neste ano de 2021, a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde foi encorajada pelo Espírito Santo para ler a Bíblia inteira, de capa a capa. E neste ano, um ano com tantos desafios, um ano com tantos dilemas, com tantas inquietações, eu tenho certeza absoluta que foi a palavra de Deus e este mergulhar na palavra de Deus que nos sustentou. E as pessoas que fizeram essa jornada, trilharam essa jornada, não são mais as mesmas de quando começaram, porque é impossível você ler a Bíblia, você mergulhar na palavra de Deus e continuar sendo a mesma pessoa, pelo simples fato de que quando você lê a Bíblia, você ouve Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a maneira, a forma com a qual Deus escolheu se tornar conhecido. É a Bíblia que nos ensina que Deus amou o mundo de uma forma tão profunda, tão verdadeira, tão efetiva, que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo para morrer pelos meus pecados, para morrer pelos seus pecados, para morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar, assumir a nossa condenação que era eterna. Nós estávamos destinados a ir ao inferno por conta dos nossos pecados, mas Jesus vai à cruz para morrer em nosso lugar, para que o nosso destino eterno não seja o inferno e sim a eternidade, porque graças ao sangue de Jesus nossos pecados são perdoados e nós podemos ser adotados como filhos de Deus. Então tudo isso a gente aprende lendo a Bíblia, porque a Bíblia é um livro de história que de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, conta a mesma e única história. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ama a sua criação e vai ao lugar mais profundo e não mede consequências para resgatar e salvar essa criação através dos feitos de Jesus na cruz, e marca essa criação redimida pelo sangue de Jesus com o Espírito Santo. Essa é a história do livro chamado Bíblia Sagrada, esse livro que nos apresenta a Deus. E hoje eu estou gravando para vocês o último vídeo da série. Depois de uma longa jornada de inúmeros vídeos da série, hoje a gente vai falar do nosso último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Antes de eu falar do Apocalipse, porque eu tenho bastante coisa para falar, talvez esse seja um dos vídeos mais longos que a gente vai gravar, mas antes de eu falar de Apocalipse, eu queria pedir que você não se esquecesse, se você puder fazer isso agora, já curtir esse vídeo, e enquanto eu estiver falando, também pense para quem você pode enviar. Eu tenho certeza que esse será um excelente presente de Natal, a esperança contida neste livro. E quando você curte e compartilha, você está dizendo para essa plataforma digital de que esse vídeo é importante, que outras pessoas vão gostar também, tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, e se esse foi seu primeiro vídeo, todos os outros da série estão no nosso canal, você pode acompanhar também. Bom, Apocalipse, livro de Apocalipse, nós acreditamos que este livro foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João, as cartas de 1ª, 2ª, 3ª João, e agora escrevendo Apocalipse. E acreditamos isso por conta basicamente de uma evidência interna, o próprio livro diz isso, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 4, o autor se identifica, ele fala que ele, João, está escrevendo às 7 igrejas da Ásia. No versículo 9 ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. E lá no final do livro, em Apocalipse capítulo 22,
versículo 8 diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Então essa evidência interna nos faz acreditar que foi João, de fato, que escreveu esse livro. A tradição diz que foi o apóstolo João que escreveu esse livro, e não há por que desabone, nada que contenha no livro desabone o fato de que tenha sido João. Acreditamos que ele escreveu no final de sua vida, talvez nos seus últimos fôlegos de vida. João estava preso na ilha de Patmos no ano de 95, mais ou menos, quando o imperador romano era o imperador Domiciano. E naquele período, desde 64 na verdade, com Nero, os cristãos já não eram mais vistos como uma seita do judaísmo. Desde 64, com a perseguição de Nero, os cristãos passaram a ser vistos como ateus e, consequentemente, uma religião proibida dentro do Império Romano. E os cristãos eram ateus porque eles diziam acreditar em um Deus que não se podia fabricar com as mãos, um Deus que não se podia tocar, um Deus que não se podia ver, um Deus que não dependia de um lugar específico para ser conhecido e adorado, um Deus que não dependia de um sacerdote ou de sacerdotes para intermediar a relação com ele, e um Deus que não necessitava de rituais para ser agradado ou para ser aplacada a sua ira. Então isso foi na contramão daquela sociedade do primeiro século romana, porque nunca se ouviu falar de um Deus que não pode ser fabricado. Todos os deuses humanos eram feitos por artesãos. O Deus dos cristãos não. Pelo contrário, foi o Deus dos cristãos que fez a todos. Era uma contradição e chamado de ateísmo, porque onde já se ouviu falar de deuses que não se podem tocar? E os cristãos afirmam, sim, nós não podemos tocar nosso Deus, mas somos tocados constantemente por Ele. Então, por essas questões, o judaísmo, o cristianismo foi considerado um tipo de ateísmo. E o principal agravante é porque no cristianismo, e apenas o cristianismo, diziam que estavam à espera do retorno de um rei. Que eles conheciam um rei que retornaria, que não estava ali presente, mas retornaria, que é o rei Jesus. E isso era uma grande afronta ao imperador romano, saber que os cristãos tinham um outro senhor, que não era o imperador, e um outro rei que também não era imperador. O rei e senhor dos cristãos se chamava Jesus. E isso causou grande perseguição, então João estava preso por conta dessa perseguição. Acreditamos que ele estava antes na igreja de Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso, e aí então ele foi preso e enviado para a ilha de Patmos. E aí quando ele está na ilha de Patmos, como a gente mesmo vê no capítulo 1, versículo 9, ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aí João nos relata no versículo 10 do capítulo 1 que no dia do Senhor, uma analogia, para uma referência ao domingo. Aqui o dia do Senhor é uma referência ao dia que Jesus ressuscitou e que passou a ser usado como dia de culto dos cristãos. Então no domingo, entendemos assim, João diz que ele se achou no Espírito e ouviu por trás dele uma voz como de uma trombeta, e aí começa todo o desenrolar do livro de Apocalipse. E quando a gente, como eu tenho falado em algum desses vídeos, alguns livros e alguns autores bíblicos, eles não deixam pra gente muito claro o porquê eles estão escrevendo. Então a gente tem que ver pela estrutura do texto, ou por algumas palavras-chave, mas em contrapartida, outros livros é muito claro o motivo pelo qual está escrevendo. E no caso de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus se encarrega de dizer por que esse livro tem que estar em nossas Bíblias e em nossa leitura constante. O livro de Apocalipse, lembra que eu falei que foi escrito num período de grande perseguição. Então esse livro ele foi escrito para encorajar os cristãos de todas as épocas, que passam pelas mais diversas dificuldades. Esse livro ele foi escrito para encorajar os cristãos a manterem a fé, apesar da oposição que enfrentam, apesar dos dilemas, apesar dos problemas. Quem está com muita dificuldade tem que ler Apocalipse, porque é um livro de consolo, é um livro de conforto, é um livro que nos ajuda a confiar e desfrutar da vitória de Jesus sobre as forças do mal.
quando estamos cegos por conta da desilusão ou do sofrimento, ler Apocalipse abre nossos olhos para a realidade de que Jesus continua governando todas as coisas, de que Ele é poderoso, soberano e está sobre nossas vidas estão no controle de suas mãos. Por mais que a vida esteja agitada, Jesus não perdeu o controle de nossas vidas, e é isso que o livro de Apocalipse nos revela. E a gente pode ler aliás, a gente podia definir então esse livro como uma única palavra chamada revelação, porque a própria palavra Apocalipse significa isso, revelação, e o livro traz diversas revelações. Então, resumimos Apocalipse na palavra revelação, e no capítulo 1, versículo 1, que já diz isso. O livro é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Quando Deus está falando, a gente não tem muito o que inventar em cima, né? O próprio livro começa com essa palavra, que este livro é uma revelação de Jesus. Então, a palavra revelação já define muito bem esse livro. Versículo 19 ainda do capítulo 1 diz a mesma coisa. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. É uma revelação. E isso é importante dizer porque um livro de revelação, como Apocalipse, ele é uma literatura escatológica e apocalíptica. Ela tem muitos elementos, muitas figuras de linguagem. E talvez esse é o problema pelo qual muitas pessoas elas fogem da leitura de Apocalipse, porque elas leem o livro, mas como tem muito simbolismo, isso talvez dificulta a leitura. E o que eu quero te propor nesse curto vídeo, nesses vídeos simples que a gente tem gravado, é que você, ao ler Apocalipse, tente fugir de tentar decifrar as figuras e foca na essência. Você vai passar por passagens que falam: eu vi um dragão que tinha 7 cabeças, 10 chifres e que voava, tudo mais. Mas o que vem na sequência? O que esse dragão fazia? Ou qualquer coisa que seja. É isso que eu quero dizer para você. Tenta fugir das figuras e veja o que acontece na sequência da descrição das figuras, ou por que essas figuras são descritas. Isso vai facilitar muito mais a sua leitura. Como eu falei, o livro ele é repleto de simbologia, e muitas simbologias numéricas. Existem muitos conjuntos de números que aparecem no livro, e o número mais expressivo aqui no livro de Apocalipse é o número 7, que é uma referência à perfeição. Então é por isso que o livro vai ser dividido aqui no nosso estudo em 7 sessões. Eu acredito que inclusive é assim que ele se divide. Eu acho que é uma forma que o livro nos é apresentado em 7 sessões. O livro tem várias repetições de 7, você vai ver daqui para frente. Então imagino que seja uma boa forma da gente também realizar esse estudo. A primeira divisão, a primeira estrutura do livro seria de Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3. No capítulo 1 nós temos essa introdução, então João dizendo que estava preso, e quando estava preso ele recebe uma visita na cela de um velho amigo, mas não como o conheceu. João recebe na cela a visita de Jesus ressurreto, glorificado, e fogem palavras a João para descrever Jesus, porque era completamente do que ele já tinha visto algum dia. Então, o mais próximo que João consegue descrever Jesus é como alguém que tem cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, pés, capítulo 1, versículo 14 e 15, isso. Pés como chama de bronze reluzente, voz como de muitas águas. E essa revelação começa com João vendo Jesus, tendo em uma das mãos, na mão direita, 7 estrelas, da sua boca sai uma espada afiada, e também 7 candelabros. E aí então o livro já começa revelando e se explicando. Capítulo 1, versículo 20. As 7 estrelas são 7 anjos, e das 7 igrejas, os 7 candelabros são as 7 igrejas. E a partir daí então João vai escrever 7 cartas para 7 igrejas. Ou talvez ele escreveu
7 cartas que todas as igrejas leriam, apesar de cada uma ser identificada, e todo o livro de Apocalipse seria lido por estas 7 igrejas. E precisamos ainda considerar que 7 é um número de perfeição em totalidade, então não necessariamente o livro foi escrito apenas para essas 7 igrejas, mas é 7 igrejas talvez fazem menção a todas as igrejas de todas as épocas de Jesus. Então no capítulo 2 e capítulo 3 nos são apresentadas as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para cada uma dessas igrejas, Jesus se apresenta com um de seus atributos. É uma carta que tem a mesma estrutura. Começa com Jesus se apresentando, depois Jesus dizendo como ele enxerga a igreja, quais são as características da igreja. Depois Jesus vai destacar algum ponto em relação a essa igreja, ou coisas que ela precisa se arrepender. Apenas 2 igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, são igrejas para quem Jesus não tem nenhuma repreensão, apenas encorajamento e elogios. E apenas para uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, a 7ª e última carta, que Jesus não tem nenhum elogio, são apenas críticas e pontos a serem corrigidos. Passada essa sessão então de 7 igrejas, a gente vai para uma segunda sessão da carta de Apocalipse, do livro de Apocalipse, que seria a sessão dos 7 selos. A gente começa essa sessão de 7 selos com um vislumbre celestial. Depois que João escreve para 7 igrejas, as 7 cartas às 7 igrejas, o capítulo 4 começa com João sendo levado ao céu. Capítulo 4, versículo 1. A voz do que tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta diz: suba para cá, para o céu, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E aí então começa toda a revelação e descrição do Apocalipse. E a primeira revelação que João tem desse vislumbre então é um trono no céu. E é interessante que João vê um vislumbre celestial, um trono e adoração celestial. E como a gente tem falado, como o número 7 é muito presente, nós vemos aqui uma adoração também que se cria no céu com 7 elementos. No capítulo 5, versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois que João tem essa visão celestial, ele vê um livro fechado e que ninguém podia abrir, e parece que o destino da humanidade consistia nesse livro poder ser aberto. E aí então João começa a chorar muito, porque ele entende que se esse livro não fosse aberto, talvez isso implicaria na salvação da humanidade. E aí alguém que se aproxima dele diz: não chore, porque o Cordeiro, que parecia estar morto, mas vive para sempre, ele pode abrir o livro. Capítulo 5, versículo 5. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, graças ao feito de Jesus, ele pode abrir o livro e podemos então ter a esperança de salvação e vida eterna, porque este livro, o livro da vida, o livro onde consta, não imaginamos que de forma figurada a ideia, mas que consta o nome de todos aqueles que se renderam a Jesus, consta neste livro. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final. Então, depois que João tem no capítulo 4 uma visão do trono de Deus, no capítulo 5 uma visão do livro e do Cordeiro, começa a sessão dos 7 selos. O primeiro selo, capítulo 6, versículo 1 e 2, que fala de um cavalo branco. O segundo selo, versículo 3 e 4, que fala de um cavaleiro vermelho. O terceiro selo, capítulo 6, versículo 5, de um cavalo amarelo. Versículo 7, um quarto selo é aberto, e aqui então um cavalo amarelo. E para cada um desses cavalos vai ter uma consequência, uma atuação deles, que a gente não vai entrar, obviamente, porque o tempo não nos permite. Você pode ler isso no capítulo 6. Quando a gente chega no quinto selo, que está no capítulo
6, versículo de 9 a 11, agora já não são mais cavalos que são vistos, mas sim uma visão daqueles que foram mortos por perseverarem na fé em Jesus, o que nós chamamos de mártires. Aquele do capítulo 6, versículo 9 a 11, quando o quinto selo é aberto, João vê a vida de todos aqueles que foram salvos por Jesus, que preferiram perder a vida do que perder a fé em Jesus. Nós vamos agora para o sexto selo, versículo 12 ao versículo 17, onde é provocado um grande terremoto na terra. Em muitos é despertado o temor, porque eles percebem que está chegando o dia do juízo de Deus. Capítulo 6, versículo 16, eles gritavam: as montanhas rochas caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Nesse momento, os selos parece que se interrompem, não são abertos mais selos. Depois que esse grande terremoto acontece, até o capítulo 7 começa da forma. Depois disso, ou seja, depois desse grande terremoto, João vai ter uma visão de... duas visões, na verdade. A primeira de 144 mil, 12 mil pessoas de cada uma das tribos de Israel, que estão adorando ao Cordeiro, dizendo, capítulo 7, versículo 10, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Essa é a primeira visão que João tem, de 144 mil pessoas. E depois ele vai ter uma outra visão de uma grande multidão que não se podia contar. Também imaginamos que seja aqueles que foram salvos por Jesus, aqueles que se entregaram, se renderam a Jesus, que concederam a Jesus suas vidas e receberam Jesus como Senhor e Salvador. Capítulo 7, versículo 14 diz isso, que essa multidão são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus, lhe servem de dia e de noite. São as duas visões que João tem. Quando se acaba essas duas visões desses dois grupos, João vai ver a abertura do sétimo e último selo. E o sétimo selo começa a ser aberto no capítulo 8, então versículo 1, ele inicia uma nova fase de juízo, uma nova fase de atuação, que são as 7 trombetas. 7 anjos recebem 7 trombetas, e a cada toque de uma trombeta um tipo de juízo acontece. Então, do capítulo 8, versículo 7, vemos a primeira trombeta, e a primeira trombeta faz com que a terra seja ferida. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores, toda a relva. Então essa é a primeira consequência da primeira trombeta. O segundo anjo toca a segunda trombeta, o mar é ferido. O terceiro anjo toca a terceira trombeta, a fonte das águas é ferida, e aí já não tem mais água potável. Um quarto anjo toca a quarta trombeta, o céu é ferido. A gente vê que quando o quarto anjo, capítulo 8, versículo 12, tocou sua trombeta, foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, e tudo escureceu, de forma que um terço deles escureceu. Ele ainda diz que um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Então começa um período de trevas sobre a terra por conta da quarta trombeta. Capítulo 9 começa com o som da quinta trombeta, e aí então, quando a quinta trombeta é soada, homens são feridos por uma espécie de gafanhotos venenosos. Mas lembra que eu falei, não foca no símbolo e sim na consequência. A quinta trombeta traz algum tipo de ferimento sobre os homens. Esses são feridos e têm dores profundas, mas percebam que são homens que apenas aqueles que não têm a marca de Deus, que recebem esse tipo de condenação. Capítulo 9, versículo 4 nos diz isso. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva, nem a qualquer árvore ou planta, mas apenas aqueles que não tinham um selo de Deus na testa. Então
parece que há uma distinção nesse momento de juízo entre um grupo que tem o selo de Deus e o que não tem o selo de Deus, e os que não têm o selo de Deus, certamente por uma rebeldia, a gente vai ver aqui um pouco mais para frente, esses recebem esse tipo de juízo. Nós estamos na quinta trombeta, então para a sexta trombeta agora, capítulo 9, versículo 13, e vai até o capítulo 11, versículo 14, começa uma sessão de julgamento contra aqueles que se rebelaram contra Deus. Começa uma declaração de diversos julgamentos, e o que chama atenção nesse momento agora do livro, nessa parte, dessa sessão, terceira sessão, é que o capítulo 9, versículo 20, nos diz que uma grande parte de pessoas morreram por conta desse juízo, mas olha o que diz o capítulo 9, versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por estas pragas, nem assim, ou seja, apesar de ver todas as pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e aos ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem adorar. Também não se arrependeram de seus assassinatos, de suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual e de seus roubos. Perceba que apesar dos juízos que estavam vindo sobre a terra nesse momento, ainda há um grupo que recusa-se a reconhecer e se arrepender de seus pecados. E aí a gente entra no capítulo 10, onde João parece ter visto um livro que ele precisaria receber, e ele também ouve vozes, mais uma vez o número 7 aparecendo no capítulo 10, versículo 3, quando ele bradou, os 7 trovões falaram, mas a ordem que João recebeu é para não pronunciar e não reverberar, não reescrever o que os 7 trovões pronunciaram. Capítulo 11 surge com 2 testemunhas de Deus que dão testemunho sobre quem é Deus e o que ele fez, mas testemunhas são perseguidas, mortas, e quando toda a humanidade celebra a morte dessas 2 testemunhas de Deus, eles ressuscitam, e aí começa uma nova sequência de juízo. A gente vê mesmo uma declaração dizendo no capítulo 11, versículo 14, que diz: o segundo ai passou, o terceiro virá em breve. Então começa uma série de 3 ais, ou 3 fortes juízos sobre a terra. Aí então chegamos no capítulo 11, versículo 15, a 7ª trombeta ela é anunciada. Lembra que a 6ª trombeta foi lá no capítulo 9, versículo 13, e se estendeu até o capítulo 11, com uma série de julgamentos, oportunidades para as pessoas reconhecerem seus pecados e, pelo contrário, rejeitando isso. A 7ª trombeta, ela aparece com um hino de louvor, ela nos anuncia um hino de louvor a Deus, porque dá início ao fim. Você vai entender melhor quando você lê capítulo 11, versículo 15, que diz que o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve forte voz no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reina para sempre. Graças te damos, Senhor, nosso Deus poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Chegou o tempo de julgares os mortos, e essa então é o motivo de louvor, porque chegou o tempo do julgamento. É o anúncio da 7ª trombeta. Entramos agora numa 4ª sessão, e uma 4ª sessão nos parece um panorama histórico, porque do capítulo 12 ao capítulo 14 nós vemos um grande conflito se desenhar, e até mesmo surgir uma tríade do mal, que seria uma imitação diabólica da Trindade. Assim como a Trindade tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vemos aqui uma tríade formada pelo dragão, pela besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra. Mas voltando um pouquinho, o capítulo 12 surge no sinal, um sinal que João está vendo de uma mulher. E depois João vê um outro sinal, ele chama de sinal, que ele vê um dragão. E aí começa uma batalha, porque este dragão que nos é apresentado aqui, ele quer devorar
o filho desta mulher que está grávida. E a mulher dá à luz ao filho, mas o dragão não consegue devorar este filho. Não temos muito tempo para trazer muitos esclarecimentos sobre essa visão, mas a interpretação mais aceita dessa ilustração é que a mulher representa Israel. Israel que foi o berço para o Messias nascer, para que Jesus nascesse. Então, Jesus vem ao mundo e de alguma forma o dragão tentou de diversas formas destruir Jesus e não conseguiu, obviamente. E esse dragão para a gente é anunciado quem ele é. No capítulo 12, versículo 9, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. A gente vê um forte paralelo aqui de Apocalipse 12 com Gênesis capítulo 3. E uma mulher e um dragão, uma serpente, e o fruto do ventre dessa mulher esmagaria a cabeça dessa serpente, e aconteceu com Jesus, esmagando Satanás, destronando e vencendo Satanás. E aí então, depois de que acontece isso, de que o dragão tenta devorar o filho da mulher e não consegue, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 12, o dragão ele é expulso do céu, como nos é relatado aqui, e depois começa uma grande batalha, porque o dragão não satisfeito, a serpente, Satanás não satisfeito de não devorar o filho da mulher, ele vai atrás dos seus descendentes. E aí começa uma grande batalha entre Satanás tentando destruir a descendência desta mulher, sugerida aqui no texto. Obviamente algo que ele também não consegue. Capítulo 12, versículo 7. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência. Quem são estes? O texto nos diz que são os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E aí então, para tentar batalhar e vencer os descendentes da mulher, ou como o texto mesmo nos diz, os que obedecem aos mandamentos de Deus se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, o dragão se põe de pé, capítulo 12, versículo 18, sobre a areia do mar, e aí surge esses dois personagens no capítulo 13. Uma besta saída do mar, e aqui tem a descrição dela, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 10. E depois do versículo 11, capítulo 13, versículo 11, surge aqui uma nova besta, que seria a besta que sai da terra também, com uma descrição de como ela é e todos os seus atributos. Passada essa fase, então, agora, desse grande conflito, nós entramos na quinta sessão do livro, que é a sessão das 7 taças. Essa sessão começa no capítulo 15. Eu falei para vocês, essa sessão começa no capítulo 15. Nós vemos o anúncio disso no versículo 1 já. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas. E aí essas 7 últimas pragas são então 7 taças que serão derramadas por esses anjos sobre a terra. Então a primeira praga que acontece, nós vemos no capítulo 15, no capítulo 16, versículo 1, os homens são feridos com essa taça da ira de Deus. Segundo o anjo derramou a segunda taça, capítulo 16, versículo 3, e aí o mar é ferido. A terceira taça, as fontes das águas são feridas. A quarta taça, há uma alteração no sol, parece, capítulo 16, versículo 8, foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo, e esses foram queimados pelo forte calor. O que é interessante observarmos nesse ponto aqui é o que diz o versículo 9, porque apesar dessa alta temperatura do sol, como o texto nos diz, contudo esses homens recusaram arrepender-se e a glorificar a Deus. A mesma coisa acontece com a quinta taça. O quinto anjo, capítulo 16, versículo 10, derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas, e de tanta agonia contra das trevas, os homens mordiam a própria língua. Então,
houve um período de trevas, mas o versículo 11 nos diz que ainda assim eles recusaram a se arrepender das obras que haviam praticado. Uma resistência ao arrependimento por 2 vezes mencionada. A sexta taça então é apresentada para a gente, capítulo 16, versículo 12, e aí então se prepara o ambiente para a grande batalha, batalha final, que no livro de Apocalipse é chamada de Armagedon. E por fim, a sétima taça, capítulo 16, a partir do versículo 17, acontece um grande terremoto, como nunca antes tinha acontecido em toda a história da humanidade, que divide a grande cidade, capítulo 16, versículo 19, em 3 partes, e a cidade das nações se desmoronaram. A gente vai caminhando por final, chegamos na sexta sessão do livro, que vai do capítulo 17 até o capítulo 19, que é então a grande queda. A gente começa já o capítulo 17 e nos é apresentada aqui uma outra mulher agora, mas essa aqui sendo chamada de prostituta, e essa mulher que nos é descrita aqui no versículo, capítulo 17, versículo 4. A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas. Ela segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza de sua prostituição. E em sua testa a inscrição: Mistério, Babilônia, a grande prostituta, mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Não vou entrar no mérito aqui agora, obviamente, de quem é a Babilônia, quem é a grande prostituta, só fazendo uma descrição e uma divisão do capítulo. Capítulo 17, versículo 1 a 7, nos é apresentada esta mulher chamada Babilônia, chamada de prostituta também. Ainda no capítulo 17, versículo de 8 a 18, nós vamos ver o esclarecimento dessa visão, de quem é esta mulher. E aí você pode ler melhor e observar essa descrição, até mesmo entrar em contato com a gente, seria o maior prazer de poder auxiliá-lo com essas questões. Chegamos no capítulo 18, versículo de 1 a 3, surge um anjo com o anúncio da queda. Ele diz isso: caiu a grande Babilônia, se tornou habitação de demônios, antro de todo espírito imundo. Aqui chega o anúncio então da queda. Capítulo 18, versículos de 4 a 8, nos é apresentado um alerta de fuga. Versículo 4 diz isso: saiam dela vocês, meu povo, para que vocês não participem de seus pecados. Depois então deste alerta de fuga, o versículo 9 e o versículo 10 nos fala dos lamentos dos reis da terra, aqueles que se beneficiaram com a prostituição da Babilônia. Lembra que tudo isso aqui é simbólico, o seu foco não tem que estar na Babilônia e sim na prostituição. Então que aqueles que se beneficiaram com essa prostituição estão lamentando porque Babilônia está destruída. E não apenas eles, versículo 11 até o versículo 20, os negociantes também, os comerciantes lamentam porque não podem mais fazer negócios com a Babilônia. Capítulo 18, versículo 21 a 24, a sentença contra a Babilônia é pronunciada. Nós lemos: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia. Então já sabemos que trata-se de uma cidade e não de uma mulher, é apenas um simbolismo. Para nunca mais ser encontrada, nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpista, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Esse anúncio ele vem do versículo 21, essa sentença é pronunciada do versículo 21 até o versículo 24 do capítulo 18. Nós entramos no capítulo 19, versículo de 1 a 10. Um hino de louvor, aliás, hinos de louvores são apresentados a nós aqui pela vitória de Deus sobre o mal e como Jesus triunfa sobre o mal. E mais, um hino de louvor aqui, porque como a gente lê capítulo 19, versículo 7, regozijemo-nos, vamos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Então se celebra não apenas a vitória contra o mal, mas também a celebração da vida e da eternidade. Capítulo 19, versículo 11 até o versículo 21, então sim, esta batalha, que eu estava pensando, gente, não sei nem se dá para chamar de batalha, porque olha
a descrição da batalha. Capítulo 19, versículo 19. Eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas, versículo 20, a besta foi presa, com ela o falso profeta, que havia sido realizado o sinal miraculoso, o nome dela, e os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. E o versículo 21, os demais, os que estavam acompanhando esse exército, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. É uma batalha que não tem batalha na verdade, porque parece que o cordeiro, que aqui nos é apresentado também como o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, esse que traz em sua coxa, capítulo 19, versículo 16, a inscrição Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, parece que ele não faz esforço algum para derrotar a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrear. É o tipo de batalha, eu falei que não tem batalha porque não tem esforço, não tem como fazer frente ao Cordeiro, ao Rei dos Reis. Não há batalha, que não há luta, apenas vitória. E como eu falei lá no começo, esse é o intuito do livro de Apocalipse, proclamar vitória, declarar a vitória de Deus. A gente vai caminhando para o final então, porque o capítulo 20, 21 e 22 nos trazem esta última sessão do livro de Apocalipse, que é a grande consumação dos séculos e da história. A gente vê capítulo 20, versículo de 1 a 10, a descrição do milênio, que eu também não vou entrar em detalhes aqui, desse reino milenar de Jesus. Existem diversas interpretações, talvez um dia a gente grave um vídeo só para falar sobre isso, não é o caso hoje, eu só estou descrevendo o livro para você, estruturando. Capítulo 20, versículo de 1 a 10, o milênio, reino milenar de Cristo. Capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, e esse eu queria chamar muito sua atenção, porque aparece o julgamento do livro. Lembra que lá atrás eu falei para você, no capítulo 5, que João estava chorando porque ninguém conseguia abrir os selos que lacravam o livro, e parece que não abrir os selos, esse livro permanecer lacrado, comprometia a salvação da humanidade. A gente caminha todo o livro de Apocalipse, chega aqui no capítulo 20 e a gente lê as seguintes palavras no versículo 12. Eu vi todos os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos e um outro livro foi aberto. Qual livro? O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo estava registrado nos livros. Ou seja, de forma figurada ou talvez literal, de alguma maneira, tudo que eu e você fazemos está sendo registrado na eternidade. Já dizia o gladiador Máximos, do filme de Gladiador, o que fazemos na terra ecoa na eternidade. Não sei se ele tinha essa base bíblica para dizer isso, mas é o que o texto nos diz. O que fazemos na terra ecoa na eternidade. São registrados em livros. Há um registro de nossos atos. Da forma como vivemos, o que fazemos não é feito, não é de forma... não passa desapercebido por Deus. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção é o versículo 15. Para mim, um dos versículos principais do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15 diz: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. A pergunta mais importante que você pode responder, se você está aqui comigo até agora nesse vídeo, a pergunta mais importante que você pode responder na vida é: o seu nome consta no livro da vida? Se você não tem certeza, dá um pause no vídeo e ora a Deus e diz para Ele que você gostaria muito que o seu nome constasse no livro da vida. E se você não sabe como é que você faz para o seu nome aparecer no livro da vida,
deixe uma mensagem aqui pra gente, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, manda mensagem, manda e-mail, porque ter o nome no livro da vida é aquilo que há de mais importante em nossa existência. Porque como a gente viu aqui, vai chegar um momento na história, na existência humana, que o que vai contar é se o nosso nome consta no livro da vida, que também é chamado de livro do Cordeiro, livro de Jesus, ou se o nosso nome não está lá. Seguindo adiante então, depois a gente pode falar sobre isso, mas seguindo adiante, o capítulo 21, versículos de 1 a 8, nos mostra a descrição de novos céus e nova terra. O próprio João diz isso. Então vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. João começa agora a nos descrever a realidade eterna. Versículo do capítulo 21, versículo 9, até capítulo 22, versículo 6, João vai descrever como é que é a realidade eterna. Algumas pessoas dizem assim, a gente vai para o céu e vamos ter asas e vamos ter aquela vestimenta branca e uma harpa e ficar tocando. Não é muito bem o que a Bíblia diz não sobre essa realidade. Eu queria te convidar depois a ler Apocalipse 21, do versículo 9 até o capítulo 22, versículo 6. A realidade eterna é outra. A realidade eterna é uma realidade onde não há sofrimento, não há dor, não há despedidas por conta da morte, um lugar de paz contínua, tantas coisas que nosso coração anseia neste mundo e nunca vai ter, porque esse mundo sofre com a consequência do pecado. Enfim, tem muito mais coisa na eternidade do que apenas tocar harpas sentado numa nuvem, o que eu acho inclusive que nem vai acontecer. E a gente caminha para o final do livro de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 11, nós temos uma palavra de consolo, o próprio Jesus dizendo, eis que vem em breve, feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. É interessante que essa expressão, feliz é aquele, você não vai acreditar, ela aparece 7 vezes nesse livro. São 7 bem-aventuranças que o livro nos reserva. Desde lá do começo, feliz é aquele que lê e os que ouvem as palavras deste livro, e o livro fechando com essas bem-aventuranças. Fecha com uma palavra de consolo, capítulo 22, versículos 7 a 11, uma palavra de advertência, capítulo 22, versículo 12 ao versículo 19. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Se você fez uma confissão de fé, entregando sua vida para Jesus e recebendo Ele como Senhor e Salvador, Ele vai te recompensar. Se você não entregou sua vida para Jesus, se você quis viver do seu jeito, de acordo com os seus pensamentos, do que você acha melhor, para isso também há uma recompensa. Mas é uma recompensa de uma eternidade longe de Deus. E aí então a gente caminha para o final com uma declaração de uma esperança viva, do porquê nos mantemos fiéis a Jesus e porque vale a pena. Lembra que eu falei no começo que esse livro foi escrito num período de perseguição para que todo aquele que é perseguido, todo aquele que tem uma inquietação existencial, todo aquele que não entende por que o mundo é assim, por que parece que os injustos prevalecem, porque o mal prevalece. Olha como termina a história bíblica. Apocalipse 22, versículo 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Uau! Nós encerramos nossa trajetória de Conheça Sua Bíblia. E como a gente falou no começo, a gente vai terminar da mesma forma. A Bíblia, ela se apresenta de diversas formas para nós. Ela é a palavra de Deus, ela é uma espada afiada, ela é capaz de ir no mais profundo da alma, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, ela é diversas coisas. Mas a gente não pode perder de vista que a Bíblia, ela é um livro. E todo livro tem seu começo, tem seu meio e tem o seu fim.
O começo deste livro é: no princípio Deus criou todas as coisas. No final deste livro é: eis que faço nova todas as coisas. O que aconteceu no meio do livro, que Deus criou no início, mas precisou recriar no final. No meio do livro, o homem que Deus havia criado escolheu viver independente de Deus, se desconectar de Deus. Escolheu viver de acordo com as suas próprias regras e lei. O nome disso é pecado. E esse homem, então, que foi criado para uma relação profunda com Deus, se desconectou de Deus. O problema é que quando o homem se desconecta de Deus, ele não tem vida em si mesmo. Uma analogia que eu gosto muito de usar para esclarecer isso diz respeito, por exemplo, ao celular. Você tem um celular, se você sabe que ele vai funcionar por algumas horas, dependendo do celular, acaba a bateria mais rápido ou devagar. Você sabe que um celular funciona enquanto tem bateria, mas conforme vai sendo usado, a bateria vai acabando. E se você não conectar o carregador, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai parar de funcionar. Eu e você somos como celulares. Nós somos criados para estar conectados com Deus. Desconectado de Deus a gente até vive por algum tempo, a gente até consegue fazer algumas coisas, temos até algumas funcionalidades, mas a gente não funciona por muito tempo. Desconectados de Deus, a gente um dia desliga e nunca mais religará, e não terá utilidade. É isso que o pecado fez conosco. O pecado nos desconectou de Deus e nos fez acreditar que a gente poderia viver sem Deus. Quando Jesus vem ao mundo, quando Jesus entra na história para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, Jesus ele nos dá uma nova esperança. Quando Jesus vem ao mundo e quando a gente reconhece que foram os nossos pecados que fizeram separação entre nós e Deus, nós somos reconectados com Deus e nunca mais somos separados. Criamos uma ligação contínua com Deus e é por isso que a gente pode viver para sempre, não por conta das nossas funcionalidades, mas porque estamos conectados a Deus graças ao sacrifício de Jesus. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a mensagem que fica para nós é essa. No mundo nós teremos aflições, teremos dificuldades, vamos passar por momentos inquietantes, de dificuldades, necessidades, mas esse não é o final da história. Não é o final da história, isso é parte da história. Porque o final da história é aquele que dá testemunho dessas coisas, diz sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. O final da história nos está assegurado uma vitória que ninguém pode roubar, que é a vitória que Jesus nos reservou, nos conquistou para nós na cruz. Por isso, quando a gente lê o livro de Apocalipse, como eu falei lá no começo, o livro de Apocalipse é a leitura obrigatória para quem está sofrendo, para quem está triste, para quem está desanimado, para quem está sem perspectiva, para quem acha que está vivendo o último momento da sua vida. Não, não está. Você está no meio da história. O final da história, se você entregar a sua vida para Jesus, é final de vitória, é final glorioso, é final transformador. Eu fico com as palavras de Jesus. Em vez de ficar com as circunstâncias da vida, eu prefiro ficar com as palavras de Jesus em Apocalipse 1:3. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Jesus está voltando. Guarde essa palavra no seu coração. Deixa que este depósito de fé conduza o seu viver. Dite a forma como você vive. E certamente você viverá uma vida plena, uma vida baseada não em circunstâncias, mas em convicções de fé. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. E o nosso encorajamento para que você conheça a sua Bíblia, porque quanto mais da Bíblia você conhecer,
mais você vai conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu espero que você tenha gostado dessa série. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, envie para os seus amigos. Venha nos fazer uma visita, Rua Buenos Aires, 414, todos os domingos às 19 horas. Nós estamos anunciando a mesma mensagem. Você não vai ser surpreendido. Todos os domingos, qualquer um deles que você vier nos visitar, você vai ouvir falar o quanto Jesus te ama. Ele provou isso morrendo na cruz pelos seus pecados. E se você entregar sua vida para Ele e recebê-lo como Senhor e Salvador, você vai ser completamente transformado. Um grande abraço para você, que Jesus te abençoe.